Graça e paz, amados. Estamos aqui nesta noite mais uma vez para nós começarmos o nosso culto diante do Senhor, um culto especial porque hoje é domingo de Páscoa. Para nós é muito importante esse domingo e nós vamos estar louvando a Deus, nós vamos estar glorificando o nome de Deus, nós vamos estar ouvindo a mensagem que o Senhor Deus tem para nós. E eu quero que você fique aí, mesmo de casa, ligadinho em todas as coisas que Deus tem para nós. Nesse momento, abra a sua Bíblia lá no Salmo 116. No Salmo 116, ou ouve aí, né? Diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ação de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, nós te glorificamos, Senhor, nesta noite. Nós te bendizemos, Senhor, pelo teu poder, pela tua graça em nossa vida, Senhor. Sabemos que o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa proteção, Senhor. Tem sido o nosso auxílio, Senhor, a cada instante, a cada momento. E por isso nós somos gratos, Senhor, pelo teu poder. Por isso nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para conosco, Senhor. Porque os teus olhos estão sobre a nossa vida, Senhor. Porque as tuas misericórdias estão, Senhor, sobre aqueles que confiam em ti, Senhor. Sobre aqueles que sabem e conhecem o teu nome, Senhor. Nós somos gratos por tudo que nós temos. E te pedimos, ó Pai, que o mais breve nós possamos estar reunidos glorificando o teu nome e bendizendo o teu nome em meio aos louvores da congregação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Esse salmo Davi fala a respeito de quanto nós compreendemos que a salvação de Deus está em nossa vida. O quanto nós compreendemos que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Ele é aquele que socorre o necessitado, o aflito. Como diz aqui, tomarei do cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu sei que ainda que tudo aconteça, o Senhor estará no cuidado das nossas vidas. Ainda que todas as coisas possam acontecer, nós sabemos que o Senhor é a nossa salvação, o nosso firme auxílio em tempos de angústia. Ele diz aqui, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E o Senhor tem cuidado de nós, e se não, estaremos sempre com o Senhor, como diz a palavra de Deus. Então, que essa palavra de salvação possa estar no coração e na vida dos nossos irmãos. Que você possa crer naquilo que Deus tem para você e para a sua família. Que você possa ter a certeza de que o Senhor te guarda, te conduz e trata bem das nossas vidas. Amém? Que você possa ficar com essa mensagem breve nesse instante, antes dos nossos louvores. Tem alguns recadinhos a dar aos irmãos. Eu sei que hoje é ceia do Senhor, deveria ser ceia, por conta que nós temos a Páscoa, hoje é a Páscoa, né? Mas eu estava na expectativa de que nós iríamos nos reunir aqui hoje. Infelizmente isso não pôde acontecer ainda. E aí me perguntaram, pastor, por que você não faz a ceia online?
cada um toma a ceia na sua casa, é porque eu não vejo sentido algum nisso, meu amado. A palavra de Deus nos ensina que a ceia é um momento de comunhão entre os irmãos. É um momento quando nós estamos juntos glorificando a Deus, quando nós estamos comendo e bebendo ali juntos, né? O pão e o cálice. Então, eu quero tomar essa ceia com o irmão quando nós estivermos aqui juntos. Quando nós voltarmos para a igreja a fazer os cultos, no primeiro mês nós vamos fazer ceia todos os domingos, para que os irmãos possam estar ceando junto, para que nós possamos estar comemorando o grande amor de Deus sobre a nossa vida juntos, né? A nossa Páscoa, ela será adiada. A nossa Páscoa será no dia em que nós nos encontrarmos juntos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Então, por isso que eu não fiz a ceia online, como tenho visto alguns pastores, amigos meus fazendo, mas eu não consigo trair a minha consciência e entender que a ceia é comunhão dos irmãos. Eu sei que você está aí na sua casa, você está ligadinho aqui com a gente, porém, quando nós estivermos juntos, nós vamos comer o pão, que simboliza o corpo de Cristo, e nós vamos tomar o vinho, que simboliza o sangue de Cristo, e nós juntos vamos poder dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, como sempre nós temos feito neste dia. E será um dia de grande bênção e de grande alegria em nosso meio. Amém, amados? Eu também gostaria de lembrar os irmãos a respeito dos nossos cultos. Nós teremos culto terça-feira, não, hoje é domingo, nós teremos culto segunda-feira, o culto do Espírito Santo, às 8 horas com o pastor Reginaldo. Você não pode perder, tem sido uma grande bênção os nossos cultos. Também terça-feira, às 20 horas, nós temos escola bíblica, né? Então você vai poder aprender a palavra de Deus, nós vamos estar conversando sobre a palavra de Deus, você também não pode perder. Na quarta-feira nós temos as nossas células, então se você não participa, pega o link de alguma delas, né? Pega o link da minha, de outras células, e vamos participar online juntos dessas células, glorificando o nome do Senhor. Todas as nossas células estão ativas, se reunindo, né? Através de programas, de apps, e nós vamos nos reunir quarta-feira. Quinta-feira nós vamos ter aquela reunião de profissionais liberais, né? De empresários na igreja. Nessa quinta-feira nós tivemos o Tiago Oliveira, que deu uma palestra maravilhosa e que nós pudemos ouvir uma palavra de ânimo, de alegria. Foi fantástico. E agora quinta-feira que vem nós também serão as irmãs Maltoni, né? A Carla e a Adriana Maltoni vão estar falando sobre finanças, né? Sobre como controlar as nossas finanças, como nós devemos agir com as nossas finanças nessa época tão difícil. Então, você não pode perder, quinta-feira, às 8 horas da noite, amém? Depois, sábado, nós teremos novamente o culto de jovens, de adolescentes, e depois domingo, o culto também. Você não pode perder, e estejam orando, para que em breve nós possamos estar aqui juntos, em nome de Jesus, amém? Também queria lembrar os irmãos a respeito dos dízimos e das ofertas. Os irmãos não se esqueçam, nós temos alguns funcionários na igreja, nós temos um compromisso aqui de pagar um terreno que nós compramos, e o teu dízimo, a tua oferta, faz toda a diferença para manter esse trabalho aqui na igreja, né? Nós temos aí os trabalhos de transmissão, nós temos vários serviços sendo feitos aqui na igreja o tempo todo, e nós precisamos manter esses trabalhos aqui na igreja. Então o seu dízimo e a tua oferta vai acabar ajudando para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, que a gente continue naquilo que Deus nos deu. A obra não parou, nós estamos fazendo o reboque das salas. Em junho, julho, como nós previmos, nós vamos terminar essas salas para poder termos as nossas reuniões. E quando nós iniciarmos o culto aqui, nós estaremos firmes, como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse passado. Vamos estar glorificando o nome do Senhor aqui. Então tenham ânimo. Se você pode também nos doar alimento, os irmãos têm trazido os seus alimentos aqui na igreja. Nós estamos arrecadando alimentos, montando cestas básicas para os irmãos que têm necessidade, e ainda outras pessoas que estão procurando a igreja, pedindo ajuda. Nós estamos ajudando a todos os irmãos que têm necessidade. Então, irmão, não esqueça de trazer o seu alimento aqui na igreja. De segunda a sexta-feira, das 8 às 17, nós estamos aqui.
Se você também quiser trazer o seu dízimo, a tua oferta aqui, ou depositar, o depósito, acho que a conta está aqui embaixo, né? Você pode ver aqui as contas da igreja, você pode fazer o seu depósito nas contas da igreja. Na descrição tem aí os dados para que você possa fazer o seu depósito, a sua transferência, e assim continuar abençoando esse trabalho que nós temos feito aqui, que eu tenho certeza que o irmão tem tido muita confiança. E quando nós voltarmos, nós vamos prestar todos os relatórios da área financeira aos irmãos, para que os irmãos possam ter certeza de que tudo tem sido usado para a glória do nome do Senhor nesse lugar. Amém? Então, não se esqueçam. Vamos louvar ao Senhor agora, junto com os nossos irmãos. Glória a Deus. Vamos celebrar esse amor, esse sacrifício de Cristo, que Ele nos trouxe vida, nos trouxe vitória, através do sangue do Cordeiro derramado, através do amor de Cristo por nossas vidas. Que possamos ser quebrantados por esse amor, a cada dia entender o amor de Cristo, entender que esse mesmo amor precisa correr em nossos corações, em nossas vidas, precisa ser refletido através das nossas vidas, por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus que opera em nós. Amém? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, palavra, me aproximo, quebrantado do seu amor. Teu amor, Senhor, somos
nome é, Senhor. Tu és excelso, soberano, poderoso, Pai. Oh Jesus, nosso amado, o amado da nossa alma. És invencível, inigualável, Senhor. Venceu todas as coisas por nós, Jesus. Nos trouxe vida, nos trouxe transformação de história, Senhor. E nós estamos aqui para celebrar, para glorificar o Teu nome, Jesus. Cristo em ti.
És inigualável, Senhor, e todas as coisas, Pai, estão debaixo da Tua autoridade, Jesus. Tudo que nós passamos, Senhor, está debaixo da Tua autoridade, Senhor. Acima de tudo e de todos, Pai, o Senhor opera e faz, Senhor, conforme a Tua vontade. Queremos viver os Teus propósitos, porque Tu és o Rei da glória, o Todo-Poderoso, Santo, o único digno de adoração, de louvor, Senhor, e de glória. Pequenos somos, Senhor, diante de tanta grandeza. És maravilhoso. Ele é maravilhoso. Desenhar foi em Tua majestade. A Tua glória brilha aqui. Quanto mais Te vejo, eu Te amo. A Tua glória brilha aqui. E quanto mais Te vejo, eu Te amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de Ti. Maravilhoso é, não há
Deus, e não há outro além de ti, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso.
Exaltado, o teu nome é exaltado, Senhor. Aleluia, grande, maravilhoso, poderoso, digno, toda glória e toda honra. Aleluia. Amém, glória a Deus. Amados, só mais um avisinho. O Conselho de Pastor de Jundiaí está reunindo todos os irmãos que podem orar e querem orar na frente do Hospital São Vicente, na frente do Hospital da Soban, do Santa Elisa, ali do Hospital Regional. Nós vamos estar na quinta-feira, às 16 horas, na frente desses hospitais, orando ao Senhor, intercedendo pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos doentes que ali se encontram. Nós vamos glorificar a Deus ali, orando pela vida dos profissionais de saúde, pelas vidas que ali estão. Eu convido todos os irmãos que podem, que têm coragem, que querem, para estar com a gente ali. A gente vai fazer, como você viu já na internet, um longe do outro. Você pode ir com a sua máscara, com a sua luva, se necessário. Você vai lá com toda a sua proteção e nós vamos ficar assim, um a cada 2, 3 metros do outro, na frente do hospital, orando, intercedendo pelos médicos, pelos enfermeiros. Eu vou estar na frente ali do hospital, ali do centro do... Como que eu não acabei de falar o nome do hospital, esqueci. São Vicente, do São Vicente, na frente do São Vicente, em frente ali da praça. Eu vou estar ali na portaria às 16 horas, junto com o pastor Clóvis, da Primeira Igreja Batista de Jundiaí. Outros pastores estarão presentes também, e muitos irmãos, eu acredito, que estarão conosco. Então, se você quiser participar, esteja conosco, tanto na frente da Soban, quanto lá do São Vicente, do Santa Elisa e do Hospital Regional. Nós contamos com a sua presença para orar e interceder. Ainda que seja eu e o pastor Clóvis, nós estaremos lá orando e intercedendo para a glória do nome do Senhor. Amém? Esse é um trabalho do Conselho de Pastor de Jundiaí. Eu quero que os irmãos abram sua Bíblia lá no capítulo 6 de João, para nós darmos continuidade ao texto que nós estamos pregando, né? Ao texto que nós estamos pregando desde o início do ano, sobre edificação da nossa vida, edificação da nossa vida. O Senhor está edificando a nossa vida. Você pode ir lá no capítulo 6 de João, versículo 15, mais ou menos. Deixa eu dar uma olhada aqui. 15 em diante. Versículo 15 em diante. Diz assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar do dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. E já se fazia escuro, e já Jesus ainda não viera ter com eles. O mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar e aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amados, esse texto aqui começa com o versículo dizendo que Jesus ele foi buscado por aquelas pessoas para o proclamarem rei, né? O que as pessoas queriam era proclamar Jesus rei. No texto de João é um texto mais sucinto, mas quando nós vamos lá para o texto de Mateus, né? No Evangelho de Mateus também fala desse texto, e quando nós encontramos esse texto lá em Mateus, nós lemos a história com um pouco mais de detalhes, com uma riqueza um pouco maior de detalhes. 14
22. Diz: logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. E quando ele despedia as multidões, subiu ele a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e clamaram: é um fantasma! E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo as mãos, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então, estando já na outra banda, chegaram à terra de Genezaré, e reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança, e trouxeram-lhe todos os enfermos, e rogavam que ao menos pudessem tocar na orla das suas vestes, e todos que tocavam ficavam curados. Então, nesse texto de Mateus, nós vemos essa história de uma maneira um pouco mais detalhada, de uma maneira melhor, até para que a gente possa entender o que estava acontecendo ali naquele lugar e o poder que Jesus estava fazendo naquela situação. Como nós estamos no ano da edificação, né, com o tema Sendo Edificados em Jesus, nesse mês nós estamos edificando a nossa consciência em Deus. Semana passada nós falamos da nossa fé, né, da edificação da nossa fé, e nessa semana nós vamos falar da diferença da nossa fé. Qual a diferença da nossa fé, né? A história se desenrola num tumulto que estava acontecendo lá em João, quando Jesus, ele alimenta uma multidão ali naquele monte, ele pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica, e todos comem fartamente, e por comerem fartamente, aquela multidão olham para Jesus e dizem: esse é o rei que nós queremos, esse é o rei que nós desejamos. E eles começam a se planejar, eles começam a se organizar para levantar Jesus como rei em Israel. Era o rei perfeito, o rei que nos alimenta, o rei que nos sustenta, o rei que fala com a gente, o rei que está com a gente no meio do povo. Era o homem perfeito para reinar sobre aquela nação. Naquele momento era assim que os homens pensavam. Mas por que Jesus sai para orar? Diz que de repente, imediatamente Jesus larga, ele sai, ele passa aquela multidão ali, ele se despede daquela multidão que queria torná-lo rei e vai para o monte para orar, diz a Bíblia. E ele se despede e vai orar lá no monte. Ele sobe para buscar a presença do Senhor. Por que Jesus faz isso? Por que ele perde uma oportunidade tão boa de ser rei, né? Uma oportunidade ideal? Muitas pessoas falam assim: olha, você precisa estar no lugar e na hora certa. E Jesus parece que estava no lugar e na hora certa naquele momento. Ele estava ali, ele alimentou a multidão, ele estava com a multidão no monte, ele estava fazendo algo bom para as pessoas, a ponto das pessoas querer que ele fosse o seu rei. Ser o rei dos judeus realmente era algo maravilhoso. Era algo que muita gente desejava, mas essa não era a missão de Jesus Cristo. Essa não era a missão que Jesus tinha. O plano de Deus para Jesus não era ser rei naquele momento. O plano de Deus para Jesus não era que ele reinasse sobre aqueles homens naquele momento como um rei que eles aguardavam, mas ele foi chamado para morrer por aqueles homens, para que eles pudessem ter as suas vidas salvas. É isso que Deus estava ali
Da mesma forma que Deus tem um plano para a nossa vida, e Ele quer que a gente possa entender que Ele tem um plano maravilhoso para mim e para você. Deus tem um plano para mim e para você, um plano para cada um de nós, e nós temos que buscar esse plano de Deus. Nós precisamos entender que nós somos um povo espiritual, e que nós não podemos viver a nossa vida de forma natural. Nós não podemos viver a nossa vida de qualquer maneira, mas nós temos que mirar aquilo que é espiritual de Deus para nós. Mirar aquilo que é do alto para a nossa vida, crendo no impossível, crendo naquilo que Deus vai fazer, e principalmente estando com os planos de Deus, estando com a vontade de Deus para a nossa vida, né? Estando com a vontade de Deus para a nossa vida e com o seu plano, seguindo o plano de Deus, seguindo o plano de Deus. Nós não podemos ter uma vida simplesmente natural e não ouvir a Deus. Nós não podemos seguir na nossa vida natural sem ouvir aquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem para nós, porque nada é natural na vida daquele que entrega a sua vida a Jesus. Olha as coisas que acontecem. Hoje é Páscoa, e nós nos lembramos aí da Páscoa dos judeus, quando eles estavam lá no Egito, e aí Deus chega para eles, para aqueles homens, e diz assim: eu vou livrar vocês do Egito, eu vou livrar vocês da opressão, eu vou livrar vocês de tudo isso, e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra melhor, onde vocês serão o meu povo e eu serei seu Deus. Eu vou cuidar de vocês, eu vou alimentar vocês, eu vou proteger as suas vidas. Era a promessa de Deus para aquela nação. Mas Deus diz para aqueles homens: olha, mas agora, nesse momento, vocês matem um cordeiro, tira o sangue do cordeiro, passa sobre a porta, sobre a verga da porta, sobre os umbrais da porta, e você suja a tua porta aí com sangue, porque eu vou passar pelo meio da cidade à noite, pelo meio do Egito à noite, e toda a casa que eu ver o sangue eu passarei por cima, mas aquela casa que não estiver marcada com sangue, morrerá o seu primogênito. Eu matarei todos os primogênitos, o primogênito da vaca, todos os primogênitos, todos os primeiros filhos morrerão, se não tiver a marca do sangue em suas portas. E essa era a Páscoa. A Páscoa era algo estranho, esquisito, sujar de sangue a porta. Aí Deus fala assim: e antes, um dia antes, pedem lá vasilhas, pedem panelas de ouro, peçam coisas de ouro para os seus vizinhos, e se preparem para sair daqui, porque eu vos guiarei. E não havia condição nenhuma disso tudo acontecer, não havia expectativa nenhuma de tudo isso acontecer. Tudo aquilo era somente palavras, e eles tinham que crer nas palavras que Deus estava falando, porque o anjo à noite passaria, e aqueles que não creram e não marcaram as suas casas com o sangue, teriam seus filhos mortos pelo anjo que passaria ali, pelo Senhor que passaria ali naquele local. Essa é a Páscoa, essa é a Páscoa. E eu não sei você, mas eu não consigo ver nada de natural na Páscoa. Eu não consigo ver nada de comum na Páscoa. Eu vejo na Páscoa uma obra de fé, eu vejo na Páscoa o poder de Deus, eu vejo na Páscoa o crer, a fé, eu vejo na Páscoa algo que precisava acontecer, que era sobrenatural de Deus para aqueles homens. E a nossa história precisa ser uma história sobrenatural. A nossa história precisa ser uma história diferente. Jesus, quando na Páscoa ele toma a última ceia com seus discípulos, ele, sentado ali, ele olha para aquele pão e ele diz: olha, essa é a última vez que eu vou comer com vocês, é a última vez, e nunca mais eu vou comer com vocês, até que eu coma com vocês lá no céu. Então, todas as vezes que vocês sentarem, que vocês se reunirem, vocês peguem o pão, porque o pão simboliza o meu corpo, que vai ser entregue por cada um de vocês. E peguem o cálice de vinho, porque o vinho simboliza o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é entregue por vós, que é derramado por vós. E eu quero que vocês, quando se juntarem, vocês façam isso, e se lembrem que eu fiz isso, entreguei o meu sangue, entreguei meu corpo, e derramei o meu sangue no Calvário, para que vocês tivessem vida. E a minha promessa é que eu não comerei, nem beberei disso, até o dia em que nós vamos cear juntos lá no céu. E ele fez uma promessa para nós, e por isso que eu entendo que até a nossa ceia,
que é a Páscoa transformada em ceia por Jesus. Nós temos na nossa Páscoa, quando nós ceiamos, também eu não vejo nada de natural na nossa ceia. Eu não vejo nada de natural. O pão não é só o pão, não é só o vinho, mas é o poder de Deus, é o nosso crer, é a nossa fé de que Ele vem para nos buscar, de que um dia vamos ceiar com Ele, de que nós temos vida, e nós temos vida verdadeira em Cristo, e que nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está na nossa vida, Ele é o Senhor da nossa história. A história de cada um de nós precisa ser uma história de milagre, precisa ser uma história de milagre. E por isso eu quero compartilhar com os irmãos algumas regras, algumas dicas de como mover a nossa fé para que os milagres possam acontecer em nossa vida. E eu quero que você entenda com essa experiência de Pedro, quando ele anda ali nas águas, quando Jesus o chama, para que você consiga então seguir os planos de Deus para a sua vida. Para que você consiga seguir os planos de Deus para a tua vida. Primeiro, no versículo 22 e 23 está escrito: logo a seguir compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, estava ele ali só, orando. Amados, para que você consiga seguir o plano de Deus para a sua vida, primeiro, evite distrações. Evite distrações. O foco é necessário. Era necessário ter foco. Jesus ele tinha foco naquilo que ele cria, que Deus tinha para ele, no plano que o Pai tinha para ele. Ele alimentou aqueles homens, aquelas mulheres no monte, ele deu pão, ele deu comida para eles. Eles alegres queriam estabelecer rei, e Jesus estava ali, e tenho certeza, Jesus amava aquelas pessoas. Realmente Jesus queria que eles tivessem uma vida diferente. Jesus queria que eles tivessem um bom rei, e talvez Jesus até pensasse que ele seria realmente um excelente rei para aquela nação, e eu tenho certeza que ele sabia disso, mas ele sabia que o seu plano, que o plano do Pai para ele era um outro plano, e que ele precisava ter foco naquele plano. Então o que ele fez? Ele se despediu da multidão, ele pediu para os discípulos irem embora, ele foi afastando-se das pessoas, ele foi empurrando as pessoas para um lado, para o outro, e subiu para o monte, e a Bíblia diz que ele subiu para o monte para orar, para buscar a Deus, ali para buscar o Pai. Somente ele e o Pai estava ali naquele lugar. Certamente ser rei era uma distração que ele não podia ter, né? Era uma distração que ele não podia ter, porque o plano de Deus para ele, o plano do Pai para ele era outro. Pedro, diz o texto, afundou ao tentar andar sobre as águas, porque ele não manteve o foco em Jesus, porque ele não conseguiu manter o foco em Jesus. E muitas vezes nós perdemos o foco daquilo que Deus tem para nós. Deus tem algo para a nossa vida, Deus tem um plano para a nossa vida, mas muitas coisas aparecem ao nosso redor e parecem interessantes. Ora, o diabo já tinha apresentado essa história, esse plano para Jesus, quando ele estava no início do seu ministério ali, quando ele jejuou por 40 dias. O diabo chega para ele e fala: olha, se prostrares e me adorares, todos os reinos serão seus. Todos os reinos serão seus. E agora a nação queria que ele fosse o seu rei. Isso tudo pode tirar o foco de uma pessoa naquilo que é a vontade de Deus. Mas nós não podemos perder o foco que é o plano de Deus para a nossa vida. Eu vou contar uma história que eu encontrei para que os irmãos possam entender isso. Eu vi uma história que era mais ou menos assim. Um rei, um dia, estava atendendo seus súditos, e um dos seus súditos foi pedir um conselho para ele, e disse que ele vivia fazendo coisas erradas e que não gostaria de cometer os mesmos erros sempre, e se esforçava, mas não conseguia. Ele sempre se esforçava para não errar, mas ele não conseguia errar. E o rei, muito sábio e poderoso, ele falou: olha, eu tenho algo para você fazer então, para que você aprenda. Eu enchi um cálice de vinho, e deu para ele, e disse que ele deveria atravessar a cidade com aquele cálice de vinho, e sem derramar nenhuma gota sequer,
e trazer de volta para o rei o cálice. Aquele jovem disse: não, eu não consigo passar pela cidade inteira com o cálice na mão e depois voltar e entregar o cálice sem ter caído nenhuma gota. Então o rei disse para ele assim: olha, se você não conseguir, se você derramar uma gota desse cálice, eu vou cortar a sua cabeça. E aí aquele rapaz saiu devagar, com os olhos fixos no cálice, fixos naquele copo, atravessou a cidade com todo cuidado e foi devagar e finalmente conseguiu voltar à presença do rei sem derramar uma gota do cálice de vinho. E o rei, feliz por ele ter conseguido, disse: viu, eu não falei para você? Olha, quantas mulheres bonitas estavam no teu caminho até você chegar aqui no meu palácio. Você viu quantas pessoas estavam festejando, bebendo, se divertindo? Você viu? E o rapaz disse: eu não vi nada, porque os meus olhos estavam fixos no copo. E aí o rei sorriu e disse: se você fixar os olhos em Deus, como fez com esse cálice, você terá a força que precisa para vencer as tentações e não vai mais cometer as falhas pelas quais tem sido castigado. Olhe para Deus e deixe-o ser o rumo da sua vida. E essa é a história que mostra para nós o quanto o nosso foco, o foco da nossa vida tem que ser Deus, tem que ser o plano de Deus para a nossa vida. Muitas vezes eu recebo as pessoas dizendo, com problemas, e você dá a solução. Sabe aquelas pessoas que você dá a solução e para cada solução ela encontra um problema? Você fala: faz isso, mas isso não dá por isso. Bom, então faz aquilo, mas aquilo também não dá por isso, mas faz aquilo. Outro dia eu me irritei, eu disse: por que então que você quer uma solução se você encontra um problema para cada solução que eu tenho dado? Porque falta foco. Falta foco, falta o querer verdadeiro, né? Falta o querer verdadeiro. Em Filipenses está escrito: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, né? Em outra versão diz assim: corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória, e esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Prossigo o alvo para ganhar o prêmio que Jesus tem para mim. E nada pode me tirar do alvo que Ele tem para mim. Nada pode tirar o meu foco daquilo que Deus tem para a minha vida. Muitas vezes nós perdemos o foco e nós achamos: eu não consigo orar, pastor. Eu começo a orar e aí eu já vou olhar o celular. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu começo a ler a Bíblia, eu já estou pensando em outras coisas. Eu começo a orar e no meio da oração eu já me perco nos meus pensamentos. E a hora que eu vejo, eu não estou mais nem orando. Eu estou pensando nos problemas, pensando em como solucionar. Amados, você está com falta de foco em sua vida. Falta de focar naquilo que é importante para você, falta de pôr os olhos e ficar com os olhos naquilo que é importante para você, e o que é mais importante para você e para mim, para todos nós, é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitos vão querer te levantar para te fazer isso ou fazer aquilo, muitas coisas boas vão aparecer para que você faça, mas na verdade nós temos que olhar para Deus e fazer aquilo que o Pai quer que a gente faça, fazer aquilo que Deus tem para nós, né? Imediatamente Jesus ele tomou uma decisão. Quando foram tomar ele para ser rei, ele tomou a decisão de sair do meio daquela multidão, de se retirar dali para a oração, para estar orando. E por quê? Porque orar mantém o foco, orar ajuda a gente a manter o foco. O princípio de Jesus era simples e poderoso e continua simples e poderoso até hoje. As distrações devem ser impedidas em nossa vida. A oração e a palavra ajudam a gente a mudar o foco. Quando a gente ouve e lê a palavra de Deus, nós conseguimos manter o foco naquilo que Deus tem para nós. Mas quando nós abandonamos a oração e a leitura da palavra, nós deixamos de perceber aquilo que é importante para nós, e nós vamos vendo as opiniões de todas as pessoas, nós vamos vendo as opiniões da internet, nós vamos vendo a opinião do jornal, nós vamos vendo a opinião das pessoas, e nós perdemos realmente noção daquilo que Deus tem para nós. Lá, Paulo fala a Timóteo assim: virão tempos angustiantes, onde as pessoas levantarão líderes para si mesmo,
que há pessoas que falem segundo a sua própria vontade, elas vão levantar líderes que falam aquilo que é gostoso, que elas querem ouvir. Não faça isso, Timóteo, entenda isso, dias angustiosos serão esses. E eu creio que esse tempo de angústia chegou, as pessoas buscam direção de todos os lados, menos a direção que vem de Deus. Eu fiquei muito feliz na quinta-feira, porque nós tivemos no grupo de empresários liberais da igreja, nós tivemos ali uns 50 irmãos reunidos, conversando com o Tiago Oliveira, que nos dava direção sobre as empresas, sobre o que fazer nesse momento de dificuldade. E eu gostei demais do otimismo do Tiago Oliveira, de como ele falou com cada um de nós, e de como ele pôde mostrar que dá sim para vencer tudo aquilo que nós temos, que as barreiras que nós colocamos, não são as barreiras que Deus colocou, e pelo contrário, Deus tem muito mais para nós, e ele mencionou em todo tempo aquilo que Deus pode fazer em minha vida e na sua vida. Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É isso que Deus tem para nós. Ele tem lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É quando nós focamos em sua palavra e na oração, para saber a direção de Deus para a nossa vida. Para que você consiga seguir o plano de Deus para a sua vida, nós temos no versículo 24 a 27 o seguinte: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, tremendo de medo, e clamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Para que você consiga seguir os planos de Deus para a sua vida, amados, esse texto nos mostra que nós temos que tomar muito cuidado com os conselhos de quem está no barco com você, com quem está no barco com você. Nós vemos aí no texto. Ora, por quê, pastor? Você consegue imaginar o que estava acontecendo ali? Você consegue imaginar a situação que aqueles homens estavam? Eles estavam 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, num barco no meio do mar da Galileia, ali, era um lago, mas parecia um mar de tão grande. Eles estavam com o barco açoitado pelas ondas para lá e para cá, com medo daquela situação do mar bravio já, e de repente, de madrugada, eles veem um clarão, uma pessoa andando sobre as águas. Eu não sei quantas pessoas você já teve a oportunidade de ver andando sobre as águas, no meio da noite, às 3 da manhã, no meio do mar. Eu nunca vi, eu nunca tive essa oportunidade. Mas se eu visse um homem andando no meio das águas, às 3 horas da manhã, mesmo conhecendo a palavra de Deus e essa história, e mesmo que fosse Jesus, eu também ia morrer, eu ia me borrar de medo, do mesmo jeito que eles borraram, ia gritar do mesmo jeito que eles gritaram, ia ficar com o mesmo medo que eles ficaram, mesmo já conhecendo essa história. Porque não é comum. Porque não é comum você ver alguém andando sobre as águas às 3 horas da manhã. Se você encontrar alguém de branco, meio brilhando, andando no meio da rua às 3 horas da manhã, você já vai morrer de medo. Quanto mais andando sobre as águas. Imagina, você consegue imaginar o que está acontecendo? E aqueles homens ali, a Bíblia diz que eles estavam morrendo de medo. E aí, de repente, Pedro, resolve dizer assim: se você é Jesus mesmo, eu quero ir aí contigo. E aí Jesus diz: vem, Pedro, pode vir aqui. Pode vir. E aí, de repente, nós vemos a reação daquelas pessoas no barco. E aqueles irmãos ali, talvez um deles segurando Pedro e dizendo: Pedro, não vai não, meu amigo, não vai não. Você vai se afundar, rapaz, não vai não. Não vai dar certo, Pedro, você vai se afundar. Talvez um outro desse um conselho um pouco melhor, mais sensato. Olha, entenda bem, Pedro, eu nunca vi alguém andando sobre as águas. Isso é loucura, cara. Isso é loucura, você não deve ir, porque eu nunca vi alguém andando sobre as águas. É pura loucura. Você não pode ir. E aqueles homens estavam no mesmo barco que Pedro. Amados, cuidado com o conselho de quem está no barco com você. Primeiro a Bíblia fala, bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda
no conselho dos ímpios. Naquele barquinho de Pedro não estavam os ímpios, estavam os apóstolos, junto com ele, seus amigos, os discípulos de Jesus. E muitas vezes, mesmo sendo discípulos de Jesus, nós não cremos na vida espiritual, nós não cremos no milagre, nós não cremos na vida sobrenatural que Deus tem para nós. Quantos crentes perdem a oportunidade de ter a bênção em suas vidas porque não creem no sobrenatural de Deus? Olham e veem os seus olhos, e através dos seus olhos veem o que é possível, somente o que é possível pelos seus olhos. Não conseguem olhar com os olhos espirituais sobre aquilo que Deus tem sobre a sua vida, e por isso não conseguem avançar. Amados, quem está no barco sempre tem que segurar. Sempre tem que segurar. Sempre tem alguém no barco com uma palavrinha contrária, né? Sempre tem alguém ali que está querendo... a gente fala muito conservador, né? Portanto, amados, não compartilhe o seu problema com alguém que seja incapaz de resolvê-lo. Porque às vezes a gente conta os nossos problemas para pessoas que não resolvem. Que elas dizem, nossa, mas isso é difícil, hein? E morre por aí. Elas não conseguem te ajudar, então cuidado com quem você conta os seus problemas. Não conte os seus problemas para quem não possa resolvê-los. E mais, não conte os seus sonhos para quem não pode compreender os seus sonhos. Porque muitas pessoas não conseguem compreender os seus sonhos, não conseguem andar junto com você, porque não conseguem entender a grandeza do seu olhar. Talvez você tenha um olhar espiritual sobre as coisas. Mas as pessoas que andam ao teu redor, mesmo te amando e mesmo querendo estar junto com você, não têm a mesma fé, não conseguem crer como você crê, não conseguem entender como você entende. Olha, eu fiz a convocação aqui para o Conselho de Pastor, para que os irmãos que quiserem ir lá orar na frente do hospital comigo. Eu tenho certeza que alguns pensaram, mas que louco esse pastor, com o coronavírus, ele vai lá no hospital, na frente do hospital orar, e que crente maluco vai com ele? Eu acredito que vai ter muitos crentes malucos que estarão comigo, porque eles não olham com os olhos da carne, mas eles olham com os olhos da fé, crendo no poder de Deus, crendo naquilo que Deus possa fazer, crendo. Mas se eu pegar essa porcaria e for para o Hospital São Vicente, eu quero ter orado pela vida daqueles médicos, porque é eles que vão me atender. Eu quero ter orado lá na frente da porta daqueles médicos, porque eu sei que eles que vão me atender. Eu quero que o Senhor use as mãos de cada um, que o Senhor use a sabedoria de cada médico, de cada enfermeiro, para que a minha vida seja curada lá. E eu já oro desde já, porque nós temos os nossos olhos na fé. Nós não podemos contar os nossos sonhos, nós não podemos compartilhar muitas vezes aquilo que nós cremos com pessoas que não conseguem crer como a gente. É muito difícil arrastar, você pegar a pessoa pelo pescoço e ir arrastando com você do dia a dia, ponto a ponto. É um peso, amado, é um peso. As pessoas, elas precisam olhar, cada uma naquilo que crê. Eu sempre falo isso, né? Tem até livro escrito isso, né? Casal que trabalha junto, enriquece junto, não é isso? Tem um livro que tem esse nome, Casal que trabalha junto, enriquece junto. Eu conheço um monte de casal que trabalha junto e vai se separar por isso, né? Casal que... mas eu sempre falo, olha, a vitória de um homem é a esposa. Se a esposa crer no marido, crer que ele vai fazer grandes coisas, crer nos sonhos do seu marido e alimentar, impulsionar os sonhos do seu marido, este homem vai crescer, vai se tornar rico, e essa mulher será abençoada pelo seu marido também. Eu creio nisso. Eu lembro que todas as vezes quando nós estávamos para construir essa igreja, e aqui era só uma barroca, e eu me lembro que eu contava para a Andréia todos os meus sonhos, tudo que eu desejava fazer, e nenhuma vez ela disse assim, você é um louco, nenhuma vez ela falou, você jamais vai conseguir, nenhuma vez ela disse, vai ser muito difícil. Pelo contrário, todas as vezes ela acreditou em mim, e por isso nós estamos aqui, por isso Deus fez tudo isso em nossa vida. Não há impedimento, mas às vezes no casal, sempre um segura, sempre um não acredita, sempre um não apoia, sempre um se arrasta, e o outro tem que ir arrastando, e não cresce porque tem que ir arrastando o outro, porque o outro não crê, não tem os olhos da fé, não consegue. Amados, não há neutralidade
Não há ponto morto nisso. Não há quem não nos ajuda, nos atrapalha. É isso que a Bíblia diz, né? Quem não te motiva, em algum momento vai te desmotivar. Acredite nisso. Quem não acredita, em algum momento vai semear a incredulidade. O maior dos pecados, a incredulidade. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 12, versículo 30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Amados, eu sempre acredito nisso. Quem comigo não ajunta, espalha. Porque Jesus disse isso. E ele diz isso porque ele sabia que ele tinha que andar com aquelas pessoas, e aquelas pessoas precisavam crer no que ele estava fazendo. Ele veio andando sobre as águas, naquele mar, ele já havia multiplicado os pães, os peixes, mas naquele momento ele precisava que aqueles homens que andavam com ele crescem como ele cria. Não que ele seria um rei na terra de Israel, mas que ele seria o rei de toda a humanidade, que ele seria o Senhor de toda a terra. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Era essa visão que Jesus queria que eles tivessem. Era essa visão. E para que eles tivessem essa visão, era necessário que Jesus fizesse esses milagres para que eles olhassem e crescem que Ele era o Senhor. Cuidado com esses seus relacionamentos, né? Porque até onde você vai conquistar, em grande medida depende de quem está andando ao teu lado. Então sempre pergunte, viu? Será que essa pessoa está acrescentando algo na minha vida espiritual? Será que essa pessoa que anda comigo está acrescentando algo no meu relacionamento com Deus? Ela está me ajudando a orar? Ela está me ajudando a compreender a palavra do Senhor? Será que essa pessoa está me estimulando a crer em Deus, a crer no impossível? Ou essa pessoa só me desestimula diante das coisas que são de Deus? Ora, seja na obra, seja no ministério, seja na nossa vida profissional, nos nossos estudos, se recuse, amado, a viver do natural. Se recuse a viver das coisas que são naturais. Surpreenda aquelas pessoas que não acreditam em você, fazendo aquilo que jamais elas acreditariam que você fizesse. Você pode acontecer o que for, olhe para Jesus, e você vai ouvir aquilo que Jesus tem para você, e você vai seguir. Jesus vai falar, vem, e você vai andar sobre as águas. Jesus vai falar, pode vir, e você vai andar sobre as águas, porque Ele é o Senhor que faz o milagre acontecer em nossa vida, para que você consiga seguir o plano de Deus para a sua vida, amados. No versículo 28, 29 diz, respondendo Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E disse Jesus, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Amado, para que você consiga seguir o plano de Deus para a sua vida, não tente fazer as coisas pelos seus próprios esforços. Não tente alcançar o impossível, o milagre, com sua própria força. Querer é a primeira condição de uma vida vitoriosa, sem dúvida nenhuma. Querer é importante. Eu preciso querer, desejar com todo o coração algo. E quando eu desejar com todo o coração, eu tenho certeza que eu começo a ir no caminho certo. Se eu desejo algo muito, e olho para o Senhor, e miro os olhos do Senhor, a vontade de Deus para a minha vida, se o meu foco está em Jesus, e eu quero algo, quero muito, e eu olhando para Jesus, eu tenho a direção que eu tenho que andar para alcançar aquilo que Ele vai querer que eu faça. Ora, o desejo profundo nos dá, nos faz fazer as coisas. Quando nós desejamos muito algo, nós conseguimos fazer as coisas, sem dúvida nenhuma. Mas para fazer o impossível, para fazer aquilo que ninguém faz, para fazer o que é comum, basta você desejar muito, basta você trabalhar muito, basta você estudar muito, e você vai conseguir fazer aquilo que você quer. Mas se você quer fazer o impossível, quer fazer aquilo que ninguém faz, quer alcançar níveis que ninguém chegou, quer alcançar patamares que ninguém chegou, que a tua família nunca chegou, que as pessoas olham para você e jamais quererão que isso aconteça.
aconteceu com você. Se você quer chegar nesse nível, você precisa ouvir aquilo que Deus tem para você. Você precisa ouvir aquela palavra que diz: vem, vem. Porque lá em Filipenses está escrito: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. A palavra vem de Jesus, ela faz com que a gente extrapole aquele ambiente natural, e deixe de fazer aquilo que é natural, que todo mundo faz, mas a gente se torna muito mais poderoso, muito mais poderoso. Nós surpreendemos as pessoas que estão ao nosso lado, fazendo coisas que elas jamais acreditariam que nós faríamos, porque nós não agimos pela nossa própria força, mas pelo poder do Senhor. Quando nós estamos no alvo, na mira, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a vontade de Deus, quando nós ouvimos o vem, é suficiente para nós. Sabe por quê? Porque um dia vai vir a ingratidão, porque um dia as pessoas vão nos magoar, porque um dia vai vir a decepção, mas neste dia é a palavra do Senhor que vai nos sustentar, é aquele eco da palavra dizendo: vem, não olha para trás, pega o arado e não olhe para trás, siga em frente. Nós não estávamos fazendo o que nós fazemos, nós não apenas fazemos isso, mas nós queremos receber uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Nós queremos fazer sim, mas nós queremos fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Viu? Porque na hora dos ventos contrários, na hora das tempestades, o que vai sustentar a sua vida, a minha vida, é saber, é ter a certeza de que Deus falou conosco e que nada vai mudar na sua palavra, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra em nossa vida. Tem gente que entra e sai por conta própria, fazendo aquilo que quer, mas essas pessoas muitas vezes não são chamadas por Deus, não tem o carimbo de Deus, não tem aquele texto que está lá em Coríntios que diz assim: porque em Deus temos nele o sim para todas essas coisas. Nós já temos carimbado o sim, vai que vai dar certo, você vai conseguir. Aqui Filipenses diz: olha, porque Deus coloca em nós o desejo, o efetuar é de Deus em nossa vida, e nós temos que crer na palavra que Deus nos diz e que Deus nos ensina. Amados, não fique parado no barco, em hipótese nenhuma. Pedro, ele foi o único que disse: olha, não quero saber, eu quero. Se é Jesus, Jesus disse: ai, que medo, estou vendo fantasma. Jesus disse: calma, sou eu. E aí Pedro diz: se é você, Jesus, eu quero ir andar, eu quero ir aí ter contigo, eu quero estar com você aí, é aí que eu quero. Muitas pessoas não conseguem sair do barco para servir ao Senhor, sair do comodismo para buscar a Deus, sair do comodismo para ver a direção de Deus para a sua vida. Muitos ainda têm dificuldade em aceitar os desafios de Deus, porque estão confortavelmente nos seus barcos, porque estão confortavelmente na sua vida cristã, porque estão salvos, estão ali. Quando precisa de oração, pede oração para alguém. Quando precisa de palavra, pede para alguém. Quando precisa de ungir, alguém unge. E aí tem alguém que precisa de oração, vai lá, pede oração. Está confortável no seu barco, está seguindo em frente ali com aquela vida cristã medíocre. Pedro, ele tinha todos os defeitos do mundo, mas uma coisa nós sabemos: ele era um homem que queria muito mais, era um homem que queria ir além nos seus relacionamentos, queria ir além em todas as coisas em sua vida. Ele tinha um desejo muito grande de viver esse sobrenatural de Deus, e para isso nós temos que sair do comodismo do barco e se lançar às águas, né? Precisamos da palavra de Deus que nos diz, porque Deus, ele já liberou a sua palavra para nós conseguirmos avançar. Ele já nos disse o que nós temos que fazer, mas muitas vezes nós perdemos o foco e não seguimos aquilo que Deus tem para nós. Quando você tem uma palavra de Deus para que você possa andar sobre as águas, e você resolve ficar no barco, você está operando a incredulidade. E o maior pecado, segundo o livro de Hebreus, o maior pecado é a incredulidade.
A Bíblia revela que o maior pecado do homem é não crer em Deus, é não crer no poder de Deus. Hebreus fala que é impossível agradar a Deus sem fé, sem crermos naquilo que... E quando nós queremos nos aproximar de Deus, é necessário que a gente creia nele, porque se a gente não crê, nós não vamos conseguir nos aproximar de Deus, olha só. E para mim me aproximar de Deus, eu preciso sair do barco e andar pelas águas revoltas que estão ao nosso lado. Para pensar, Pedro era um pescador, e provavelmente um pescador desde criança. Pedro era um homem acostumado com o mar, Pedro era um homem que tinha o gosto de sal na boca, ele sabia o gosto do mar, ele era um homem que sabia do mar e sabia nadar. Quando ele subiu e começou a afundar ali, ele não precisava nem se preocupar, porque ele podia pensar, eu sei nadar, eu sei nadar. Eu lembro que uma vez, eu acho que o ano passado, não retrasado, não sei, nós fomos para a praia, eu e minha família, e tinha lá na casa, acho que nós fomos na casa da Fabi, eu acho que foi, nós ficamos ali na praia, e ela tinha aquela pranchona grande. Como que chama aquela pranchona grande? Quem lembra aí? Longboard, que você anda de pé nela assim, ó, você vai andando naquela pranchona de pé, e... Stand-up. E aí você vai andando de pé naquela stand-up, é uma prancha grande que você vai com o reminho de pé. E aí o Natan pegou para andar no mar lá, e eu também. O mar estava bem calmo, não estava nada revolto não, parecia um lago. E aí o Natan ficou de pé lá naquele negócio e foi embora, rapaz, foi embora. Eu vi o Natan pequenininho lá, falei, volta Natan, seu maluco, volta. E ele lá no meio do mar com aquele stand-up lá, passou um barco assim, aí fez a onda, ele caiu, depois ele levantou de novo e veio andando. Quando ele chegou perto de mim, eu falei, eu vou andar nessa coisa aí, velho. Se você andou, eu vou andar também. Se eu ando com você, você andou, eu ando também. E aí eu subi, fiquei de gatinhas assim em cima do stand-up. A hora que eu fui ficar de pé, que começou a balançar tudo, eu travei de medo. E eu não lembrei que eu sei nadar. Não havia problema nenhum, porque se eu caísse na água, eu ia nadar, uai. Eu sei nadar, eu ia nadar, ia pegar a prancha de novo, ia subir e ficar de pé de novo. Mas eu travei, eu grudei na prancha ali e fiquei que nem um caranguejo grudadinho. O Natan teve que me socorrer, me tirar do mar, porque eu não conseguia nem me mexer de medo em cima daquele negócio. Ora, Pedro não era que nem eu. Pedro certamente era que nem o Natan. Ele conhecia o mar. O Natan não conhece muito o mar, mas não tinha medo. Aí foi lá. Ele sabia que se ele caísse ali, nem stand-up tinha. Se ele caísse ali, ele sabia nadar. Ele voltava para o barco nadando. Mas ele teve medo do que estava acontecendo. E a circunstância ao redor dele fez com que ele tivesse medo. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo as mãos, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. Ora, não sabiam eles que era o filho de Deus? Não sabiam que Jesus era o filho de Deus? Ele já não tinha multiplicado a comida lá no monte, ele já não tinha curado tanta gente. Mas Jesus precisava mostrar para aqueles homens que ele era o filho de Deus, para que aqueles homens crescem, porque se eles não crescem, eles não poderiam andar com Jesus, eles não poderiam caminhar com Jesus para aquilo que Jesus tinha para a vida deles. Ora, todos eles, a Bíblia diz, todos eles, menos João, todos eles morreram por causa de Cristo. E Jesus precisava de homens que estivessem dispostos a morrer por causa de Cristo. João também estava disposto a morrer por causa de Cristo. Mas ele foi diferente. Não sei porquê, mas o Senhor o poupou desse martírio. Ora, os outros, hipótese nenhuma, todos morreram martirizados. E eles precisavam crer. E Jesus estava construindo neles esse crer, para que eles soubessem aquilo que Deus tinha para a vida deles. Nós precisamos apenas caminhar firmados na palavra de Deus, né? Pela fé, muitas vezes nós precisamos ignorar as circunstâncias. A Bíblia diz lá em Coríntios, visto que andamos não por fé,
visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Porque se somos crentes, andamos pela fé. Nós precisamos começar a andar pela fé. Nós precisamos começar a andar sem olhar as circunstâncias que estão ao nosso redor, sem sentir a água ao nosso redor, sem medo. O amor lança fora o medo. Nós precisamos crer no amor de Deus sobre a nossa vida. Nós podemos dizer, muitas vezes, que na igreja as pessoas elas têm dificuldade em se relacionar com Deus por meio da fé. Nós temos pessoas que são incrédulas, como Tomé, que precisam ver para crer. Nós temos aqueles que são tímidos, cautelosos, que têm medo, que sempre estão assim, não sei não, hein, não vou não sei se é por aí. Mas nós temos também homens e mulheres na igreja, ousados, que creem no poder de Deus, como o Tiago nos ensinou na quinta-feira, que estão dispostos a escolher o melhor dessa crise, a pegar o melhor dessa crise e avançar sem medo. Porque nós temos o melhor Senhor de todo, o único. Nós temos o melhor auxílio, nós temos o melhor de todos, aquele que cuida de nós, e nele nós podemos confiar, diz a palavra de Deus. Ora, não se iluda, se nós não tivermos muitos Pedros atuando na igreja, nós nunca vamos avançar, nós nunca veremos o poder de Deus. Olha no versículo 52 lá do Evangelho de João, logo depois dessa história, no versículo 22 diz: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Jesus precisava andar sobre as águas, no meio da madrugada, eles precisavam tomar um susto lascado, Pedro precisava tomar a dianteira, porque ele cria poderosamente, e mesmo que você ache que foi um fracasso ele afundar, em hipótese nenhuma, Jesus disse, dá a mão aqui, e ele deu, e Jesus levantou Pedro daquelas águas. Ou seja, nem isso foi um fracasso na vida de Pedro, porque os outros sequer pegaram na mão de Jesus. Mas Pedro deu seus primeiros passos na água. Pedro pediu socorro, e ele viu as mãos de Jesus estendidas ali, e Jesus levantou ele, e eles ambos entraram no barco, diz a palavra de Deus. Ora, Jesus precisava que eles crescem de todo o coração, porque mesmo com os milagres do pão, aqueles homens não creram em Jesus. Então, Jesus teve que acalmar a tempestade, Jesus teve que andar sobre as águas. Então eles disseram, realmente, Ele é o Senhor dos senhores, realmente Ele é o Deus dos deuses. E é isso que a palavra diz para nós. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o Deus poderoso eternamente. Amém? Você crê nisso? Eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para mim e para a tua vida durante essa semana. Eu sei que Deus está preparando coisas grandes para nós, mesmo em meio a essa crise. Nós precisamos mirar, pôr os nossos olhos em Cristo. Nós precisávamos sair dos nossos barcos, que são as nossas igrejas, e realmente ser chacoalhados para aquilo que Deus tem para fazer pela minha vida e pela sua vida. O Senhor tem preparado a nossa vida para algo muito maior, e a colheita será gigante, gigante. O Senhor fará grandes coisas, e Ele vai usar a sua vida, a minha vida, Ele vai usar a nossa vida. Então creia, amado, creia, porque nada é impossível ao Senhor. Não olhe para a circunstância, mas olhe para Deus. Tire o foco daquilo que não presta, mas coloque o seu foco na palavra e na oração. Se reserva para buscar a presença de Deus, se reserva, se lance pela fé diante daquilo que Deus tem posto. Se você ouvir a voz de Jesus dizendo, vem, vai, meu amado, não desiste, não tenha medo, mas se lance aquilo que Deus tem para a sua vida. A nossa vida nessa igreja tem sido realmente um exemplo disso. Eu vejo a vida de muitos irmãos que têm se lançado à palavra de Deus e têm crescido no poder do Espírito e da palavra. Ora, você também pode aproveitar esse momento. E um dia, quando nós nos reunirmos nesse lugar para cearmos juntos, o chão desse lugar vai tremer. O chão desse lugar vai tremer. Eu tenho certeza, a glória de Deus encherá este lugar e nós estaremos juntos, abraçados, glorificando o nome do Senhor, participando do pão e do vinho, como nós desejamos. Então não apague o seu desejo aí, não sei com outras pessoas de outras igrejas, não faça isso.
se reserve para cear junto com seus irmãos, naquele dia e hora que Deus tem preparado para nós cearmos juntos, porque esse lugar vai ser abalado pelo poder de Deus. Você crê nisso? Crê nisso? Então vamos orar juntos. Senhor Deus, nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos pelo Teu poder que opera em nós as grandes maravilhas, Senhor. E que mesmo em face de todas essas dificuldades e lutas, nós cremos no Teu poder pela fé. A Tua palavra nos dá respaldo para prosseguirmos crendo, Senhor. E nós cremos no Teu poder. Sabemos que o Senhor é um Deus que cuida, que guarda, um Deus que opera maravilhas. E sabemos que em toda essa história de coronavírus, as Suas mãos estão no controle de todas as coisas. As nações e os reis das nações estão em Tuas mãos. Nós também, Senhor, nós cremos, queremos nos lançar a tudo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Oh, aleluia, Senhor Deus. Eu mesmo te formei. Oh, glória. Não temas, ó meu filho, onde eu te enviará. Oh, aleluia. Eu toco a tua boca, consagro o teu falar. Faço de ti profeta às nações. Faço de ti profeta às nações. Só contigo em meu nome abre a tua boca, abre a tua boca e profetiza. Abre a tua boca e profetiza. Oh, aleluia. Porque eu te encherei, filho meu. Abre a tua boca e profetize. Abre a tua boca e profetize. Abre a tua boca e profetize. Porque eu te honrarei, filho meu. O Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua despensa, que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor abençoe e faça a sua luz brilhar sobre você, que o seu rosto resplandeça com a graça e a misericórdia de Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe. Tua boca profetiza.